nossa aula de língua portuguesa, nós vamos estudar frase e oração. Vamos compreender a diferença entre frase e oração. Frase é um enunciado falado ou escrito, que apresenta um sentido completo, podendo conter apenas uma ou várias palavras. Então, nós temos dois tipos de frases. Nós temos a frase verbal, que é aquela frase que possui verbo, né? E nós temos a frase nominal, que é aquela frase que não possui verbos, certo? Então, eu tenho aqui os exemplos. O bolo de Antônia ficará lindo. Então, aqui é uma frase verbal, pois está aqui a palavra ficará, que é um verbo. Eu tenho aqui o outro exemplo. Muito bonito isso, hein? Então, aqui eu não tenho a presença de verbo. Portanto, essa frase é nominal. Chamamos de oração frases que possuam sentido completo e verbo, ou locução verbal. Que locução verbal é mais de um verbo na mesma frase. Uma frase pode ter mais de uma oração, depende do número de verbos que possua. Então, uma frase, quando ela tem um verbo, né, ela é uma oração. Quando ela tem dois verbos, duas orações. Quando ela tem três verbos, eu tenho três orações. Eu tenho aqui os exemplos. Murilo brincou no parquinho. É uma frase que é uma oração, pois existe apenas a presença apenas de um verbo, que é o verbo brincou. Tenho outro exemplo aqui. Hoje levarei Murilo ao parquinho. Ele brincará bastante. Então, eu tenho a presença de dois verbos. Levarei, brincará. Portanto, essa frase contém duas orações, pois há a presença de dois verbos. Amanhã levarei Murilo ao parquinho. Ele brincará com a Carol, porém serei cuidadosa. Essa frase, ela possui três orações, pois eu tenho aqui levarei, brincará e serei. Três verbos. Observem que essas orações, elas estão separadas por vírgula. Eu tenho aqui a primeira oração, tem uma vírgula. Nesse outro exemplo, eu tenho uma vírgula aqui na primeira oração e uma vírgula na segunda oração, separando ela da terceira.